João 9, versículo 1 diz: Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Assim que você desocupar as suas mãos, dê uma linda salva de palmas ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, Ele é digno de toda a glória, Ele é digno de todo o louvor. Glória ao nome do Senhor. Irmão, só para riqueza de detalhes, nós sabemos que existem 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, 3 é conhecido e é chamado como evangelho sinótico, e um evangelho é chamado de evangelho universal. Quais são os 3 evangelhos sinóticos? É o evangelho de Mateus, evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas. Por que sinótico? Porque a palavra sim no original quer dizer igual ou mesmo, e a palavra ótico quer dizer visão. Então Mateus, Marcos e Lucas escrevem com a mesma visão. E o evangelho de João é chamado de evangelho universal. E cada um desses evangelhos é representado por uma figura. O evangelho de Mateus é representado pela figura de um leão. O evangelho de Marcos é representado pela figura de um bezerro. O evangelho de Lucas pela figura e pela imagem de um homem. Mas o evangelho de João é representado por uma águia. Porque cada um desses evangelhos foi escrito e direcionado a um povo específico. E eu já quero abrir um parênteses e dizer para você nesta noite: não importa a sua situação, meu Deus, não importa quem você é, mas nesta noite Deus tem uma palavra para cada um de nós, independendo daquilo que nós somos, independendo daquilo que nós estamos passando. Deus não se importa e Deus não olha para aquilo que a pessoa é, mas Ele olha para aquilo que Ele é, e Ele sabe que cada um de nós somos imagem e semelhança do Senhor. Glória a Deus, então quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos ver Mateus escrevendo para os judeus. Por isso que ele é representado pela figura de um leão. Porque para os judeus eles estavam aguardando a vinda do Messias, aquele que iria reinar, aquele que é o leão da tribo de Judá. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, Marcos está escrevendo para um povo distinto. Marcos está escrevendo para os romanos. E como Roma era que tinha colocado o seu poder sobre as nações, era o que predominava, todos aqueles que são de outras nações serviam a Roma. Então agora Marcos apresenta Jesus como aquele que veio a servir. E o Evangelho de Lucas escrito aos gregos, porque os gregos adoravam o homem, o intelecto, o conhecimento. Então Lucas vai apresentar Jesus como o homem perfeito. Mas João não, João é escrito para a igreja. E como João é escrito para a igreja, ele é representado por uma águia. Porque a igreja, irmãos, não é uma constituição que vive grudado na terra. Igreja é algo que Deus estabeleceu na terra, ainda aqui na terra, mas ela está sempre no ar. Porque os lugares da igreja são os lugares altos. Por isso que a Nova Jerusalém ela vai vir do alto. Por isso que o nosso noivo vai vir do alto. Por isso que a nossa promessa é: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então o Evangelho de João, irmãos, é representado por uma águia. E o que mais diferencia João dos outros evangelistas é que os outros evangelistas vão começar a descrever os seus evangelhos, e eles vão descrever a genealogia de Jesus por uma genealogia terrestre.
Aí é como se João conversasse com os outros três. Eu penso, como se João falasse assim: meus irmãos evangelistas, me perdoem, mas eu não vou escrever como vocês, porque para mim o evangelho não começa na terra, para mim o evangelho começa no céu. Aleluia, Deus. Porque antes de Deus dizer haja luz, Ele já tinha dito haja cruz. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Deus, Antes da fundação do mundo. Aleluia. Aí João começa escrevendo: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Verbo no original, logos quer dizer palavra. E isso aqui é tremendo, irmãos, porque cada um de nós que estamos aqui hoje, só estamos aqui porque fomos encontrados pela palavra rema, palavra viva, revelada. Essa palavra que se revela como Jesus Cristo de Nazaré. É só pelo poder da palavra glória a Deus, que nós estamos aqui hoje. E é, irmãos, interessante nós destacarmos, para que possamos entrar na meditação desse texto, que em Israel havia 3 festas importantes. Das outras festas, 3 se destacavam. E era a festa da Páscoa, era a festa do Pentecoste e era a festa do Tabernáculo. A festa da Páscoa, eles comemoravam quando Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. Aonde Deus vai falar para Moisés assim: ó Moisés, no primeiro dia do ano Abib, que para nós, trazendo para nós o calendário, é o mês de abril, no dia 14 para o dia 15, Deus falou para Moisés: fala para o povo de Israel para que sacrifique um cordeiro e asse a carne desse cordeiro, e o sangue desse cordeiro passa nos umbrais da porta, para que quando o anjo vingador passar, ele não venha matar os filhos de Israel, os primogênitos. E aqui eu começo a ver algo poderoso, porque naquela madrugada do dia 14 para o dia 15 de abril, que é Abib, enquanto para o povo do Egito era uma madrugada tenebrosa, era uma madrugada de luto, era uma madrugada de perca, para o povo de Israel era madrugada de alegria, era madrugada de júbilo. Irmão, não estou entendendo. Quando nós olhamos, irmãos, para o mundo nos dias de hoje, nós vemos ainda que tem muitas pessoas que estão desesperadas, porque estão vivendo crise, porque estão passando necessidade, porque estão passando provação, se depara diante de um problema, não pode resolver. Isso é no mundo. Mas o povo de Deus está dentro da igreja, porque foi marcado com sangue. Tudo isso acontece porque o sol que nasce para o ímpio também nasce para o justo. Mas nós já estamos nos alegrando, nós já estamos felizes, porque para nós que estamos aqui dentro é dia de festa, é noite de festa, é noite de alegria. Nós que estamos aqui, irmãos, ainda que passando a mesma coisa, mas nós não deixamos isso influenciar. E a segunda festa é a festa do Pentecoste. E a terceira festa é a festa do Tabernáculo. Na festa do Pentecoste eles comemoravam e agradeciam a Deus pela colheita. 7 semanas, 50 dias, somente de festa, de agradecimento, agradecendo a Deus pelas colheitas, ainda que durante o ano, ainda que durante os meses a chuva fosse pouca, mas ele sabia que Deus não deixou passar necessidade, porque quem está com Deus não passa necessidade, porque no meio do deserto Deus manda o maná, no meio do deserto Deus provê a roupa, no meio do deserto Deus provê o calçado, não passa necessidade. Quem está com Deus não passa necessidade. Então agora eles têm 50 dias para comemorar a colheita e a festa do tabernáculo. Eles agora lembram do período em que eles saíram do Egito e ficaram peregrinando sobre o deserto e pelo deserto, sem uma moradia, sem um lugar para que pudessem ficar. Agora em Israel, quando eles vão comemorar a festa do tabernáculo, eles saem da sua casa e eles montam cabanas pelas ruas, e ali eles passam dentro daquela cabana e começam a lembrar da onde Deus nos tirou.
Porque outra hora nós não tínhamos lugar de habitação, mas agora estamos no lugar que mana leite e mel. Agora estamos na terra prometida. Agora estamos em Israel. E o cenário do capítulo 9 é a festa do tabernáculo. Todos eles estavam comemorando esta festa, estavam em cabanas montadas por eles, para lembrar de onde Deus o tinha tirado. Só que a questão é, enquanto eles estavam comemorando a festa, havia um cego, e eles não viam o cego. A festa estava acontecendo, eles estavam ali se lembrando de onde Deus os tirou, mas aquele que estava passando necessidade junto deles, eles não estavam vendo. E eu começo a entender, irmãos, muitas das vezes nós nos alegramos aqui dentro. Glória a Deus. Muitas das vezes nós cantamos, contamos testemunhos edificantes, falamos das benevolências de Deus, da misericórdia de Deus, e quando não estamos alegres por estar na presença de Deus, estamos brigando entre nós. Só que a verdade é, lá fora tem pessoas morrendo, lá fora tem pessoas passando dificuldades, lá fora tem pessoas passando necessidade, e nós não estamos vendo. Estamos nos alegrando, mas não estamos sentindo a dor do nosso próximo. Aquele cego estava ali, e a Bíblia diz que Jesus o viu. E eu achei isso interessante, porque não foi o cego que percebeu a presença de Jesus, mas foi Jesus que percebeu que ali havia um cego. Meu Deus, aleluia. A questão é, irmãos, que muitas das vezes nós saímos da nossa casa e viemos para o culto, mas só Deus sabe como está o nosso coração. É verdade, Deus. Só Deus sabe como está a nossa vida. Só Deus sabe como foi difícil matar o leão do dia. Ninguém conhece as nossas dores, ninguém conhece as nossas dificuldades, mas nós estamos aqui. E quando nós estamos aqui, nós estamos pedindo a Deus, Meu Deus, aleluia. para que Deus tome alguém em profecia e venha falar conosco, para que Deus use alguém para falar conosco, e alguém fale que aquilo vai parar, que aquilo vai acabar, que é o tempo agora de cantar, não é mais tempo de sofrer. Mas só que Deus não fala, Deus não usa profeta, Deus não usa ninguém. Mas sabe o que esse texto revela para nós? Deus santo, aleluia. Meu Deus. Que não precisou aquele homem chamar a atenção de Jesus, porque Jesus estava olhando para ele. Glória a Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, debaixo do Espírito profético, não importa o que você está passando, Jesus está nesta noite olhando para Deus, você. aleluia. Jesus só veio aqui nesta noite por causa do que você está passando, por causa da sua dificuldade, do seu problema, por causa das suas limitações, é que Jesus se faz presente nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Ele só está aqui hoje por causa de você. Meu Deus, obrigado, Deus. Ele queria ter um encontro com você. Glória a Deus. Ele queria falar com você. Meu Deus, aleluia. Só que este cego, irmão, é diferente do cego Bartimeu, porque a Bíblia diz que o cego Bartimeu, ele ouve a multidão se alvoroçando, e ele fala: opa, eu sei quem é que está vindo aí. Esse que está vindo aí é Jesus, o filho de Davi. Então ele chama a atenção de Jesus, ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele estava atento ao que estava acontecendo. E muitas pessoas dizem, eu não sei se é verdade, mas nós olhamos e entendemos que sim. Quando a pessoa ela é deficiente de algo, automaticamente outras coisas do seu corpo ficam apurado. Por exemplo, se ela é cega, a audição dela fica melhor, o paladar dela fica melhor. Então, ele tem uma facilidade para entender e para saber que alguém está passando e não é alguém comum. Mas ele não entende, ele não percebe, porque não chama a atenção de Jesus. E a Bíblia fala que Jesus vê o cego. E quantas das vezes, irmãos, nós estamos como este cego? Estamos no lugar que Jesus está,
que Jesus está passando. Só que o problema é tão forte, o jugo está tão pesado sobre os nossos ombros, que o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente está longe. Nós estamos aqui fisicamente, mas espiritualmente nós não conseguimos nos concentrar naquilo que está acontecendo dentro do ambiente. Parece que nós não estamos sensíveis para aquilo que acontece aqui dentro. É verdade. Ainda que estamos fisicamente, mas não estamos entendendo o ambiente que nós estamos. E nisso a semelhança com esse cego. Mas ainda que ele não tivesse entendendo o que estava acontecendo, mesmo assim Jesus foi até ele. Meu Deus, aleluia. E essa palavra me conforta, porque ainda que as lutas estejam grandes sobre a minha vida e sobre a sua vida, a ponto de nos desconcentrar, a ponto de tirar a nossa atenção, tirar a nossa paz, mas mesmo assim, Jesus, Ele vem ao nosso encontro. Glória a Deus, aleluia. Ele vem ao nosso encontro, estende as mãos, cura a nossa ferida, porque a palavra de Jesus para nós é que Ele ainda tem azeite, Meu Deus, aleluia. Ele ainda tem vinho, Ele ainda tem uma dracma como aquele bom samaritano para nos deixar na hospedaria e curar as nossas feridas. Jesus ainda tem. Meu Deus, E aleluia. Ele está aqui para nos sarar, para nos salvar. E é interessante que a dificuldade, a incapacidade daquele homem, por ser uma deficiência visual, era algo que as pessoas olhavam e viam. E o Espírito Santo falou algo tremendo ao meu coração. Porque quando nós passamos por alguma coisa que é interno, quem sabe é somente nós o que estamos passando. No máximo a nossa família. Mas tem coisas que nem a minha esposa sabe que eu estou passando. Tem dificuldades que eu passo que só o meu travesseiro e só Jesus sabe. Porque eu sei que eu tenho uma estrutura, mas se eu falar para ela não vai aguentar. Isso é uma necessidade, uma dificuldade interior. Mas quando ela é exterior, todo mundo vê, todo mundo fala. E as pessoas começam a comentar. Então imagino eu que aquele cego estava no meio da festa dos tabernáculos. E o povo olhava e comentava consigo: olha quem está lá. É aquele cego. Entra ano, sai ano e ele está lá. Parece como aquelas pessoas que vêm para a igreja, não se destacam em trabalhar na obra, mas as pessoas olham e falam: olha aquele irmão, olha aquela irmã, está passando por isso, está passando por aquilo. Só que a questão é que os discípulos aqui foram falar também. E foram fazer uma fofoca, mas para a pessoa errada. Que eles foram falar para Jesus. Aí a Bíblia diz assim, no versículo de número 2: e os discípulos de Jesus perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus, irmãos, diferente de nós, cheio do Espírito Santo, Meu Deus, aleluia. Ele vai dar logo uma lapada nos discípulos. Ele vai responder assim no verso de número 3: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele a obra de Deus. Porque as pessoas não entendem e falam. Meu Deus, Quando aleluia. nós passamos pelo processo, irmão, de derrubar a igreja, as pessoas que não têm visão espiritual e que não entendem as coisas do alto, começaram a falar tanta bobagem, tanta bobeira. Quem será que pecou? Quem será que está errado? É a mão de Deus pesando. Só que a questão é, olha o que Jesus responde: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que se manifestasse nele as obras de Deus. Glória Ou a seja, Deus. as pessoas olham e não entendem, Aleluia, Deus. não sabem que aquilo que Meu nós Deus, estamos aleluia. passando é para manifestar em nós Aleluia. as obras de Deus, Glória a Deus. é para manifestar em nós a glória de Deus. Nada acontece por acaso, nada acontece sem Deus estar no controle. Então Jesus fala para eles:
Meu Deus, aleluia. Que tudo isso aconteceu para se manifestar a obra de Deus. Aí o verso de número 4 vai dizer assim: Jesus continua a recitar e vai falando aos discípulos: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E nesse versículo de número 4, o que se destaca aqui, para que nós possamos meditar de uma forma explícita, é a importância do dia. Porque Jesus está falando assim: devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque o dia é importante. Porque chegará a noite e ninguém poderá trabalhar. A importância de fazer de dia, porque a noite virá e ninguém pode impedir a vinda da noite. Só que esta palavra é de referência escatológica. Está falando do arrebatamento da igreja, está falando dos dias do fim, dos últimos instantes da igreja na terra. Por que Jesus destaca a importância do dia? Porque vai chegar o dia do arrebatamento, em que as pessoas procurarão uma igreja e não acharão. As pessoas irão tentar buscar a presença de Deus e não irá achar, porque a Bíblia diz que Deus vai tirar o Espírito dele da terra. Aleluia. As pessoas não mais encontrarão a Deus. Por isso Isaías vai dizer: busque o Senhor enquanto é tempo, enquanto é dia. Porque quando chegar a noite, aí não adianta. A única coisa que vai ter é o remorso. Aí vão colocar a mão na cabeça e vão dizer: eu devia ter buscado mais, eu devia ter me dedicado mais, eu devia ter me entregado mais, eu devia me consagrar mais. Mas não vai mais adiantar, porque a igreja vai ter sido arrebatada. A igreja não vai estar mais na terra. Na terra só vai estar aqueles desviados dando testemunho. Porque muitos chegarão, encontrarão a porta da igreja fechada. Aí vão perguntar: mas não tem culto hoje? Não é terça, quinta e domingo os dias de culto? E aí o desviado vai falar: não, hoje não tem culto, porque eles não estão mais cultuando aqui. Talvez, irmãos, alguém que conheça pode até falar assim: será que eles foram para a sede? Aí o desviado vai ter que falar: não, é mais glorioso. O culto hoje não é aqui, o culto é lá em cima. O culto é lá na glória. Aleluia, Deus. E quando nós formos para a glória, irmãos, aí não vai precisar mais de pregador, aí não vai precisar mais de cantores, aí não vai precisar mais de pastores, porque o único pastor vai estar lá, Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida pelas ovelhas. Ele estará lá. Lá nós não vamos mais precisar nos ensaiar, praticar para louvar ao Senhor num culto como hoje. Porque lá, irmãos, vai ser tudo glorificado. Meu Deus, aleluia. Mas qual vai ser o cântico que vai ser lá no céu? Eu não sei qual vai ser o cântico que vai ser lá no céu, irmãos. Mas eu sei que vai ter uma multidão. E de repente um de um canto vai começar a cantar santo. Outro lá atrás vai começar a dizer santo. Outro lá do lado vai começar a dizer santo. De repente todo aquele coral vai começar a cantar santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos. Porque toda a igreja vai estar lá, irmãos. Mas uma coisa é: se falar do arrebatamento não mexe mais com a nossa alma, nós precisamos voltar para a cruz. Meu Deus. Se falar do gozo da alma, que é a vinda de Jesus, não move mais o nosso coração, nós temos que nos humilhar e voltar até a cruz. Porque na primeira vinda de Jesus, ele veio humilhado e injuriado, porque levantaram injúria contra ele. Mas na segunda vinda de Jesus, ele virá em poder e glória. Na primeira vinda de Jesus, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça.
Na segunda vinda de Jesus, Ele vai vir com coroa de glória. Glória a Deus. Na primeira vinda de Jesus, Ele entrou em Jerusalém sentado no jumentinho. Na terceira vinda de Jesus, Ele virá sentado num cavalo branco. E a Bíblia diz que na sua coxa direita estará escrito Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Na primeira vinda Ele veio como um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na segunda vinda Ele virá como leão da tribo de Judá. Glória a Deus. Na primeira vinda de Jesus Ele veio como réu. Na segunda vinda de Jesus Ele virá como juiz para julgar as nações. E aí todo olho o verá, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante dele, porque a Ele tem todo o poder e Meu todo Deus, o poder. aleluia. Aleluia, Deus. Devemos fazer a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque quando a noite vir, irmãos, não é que não vão querer fazer, mas não vão poder. Glória a Deus. Há uma diferença de você querer e fazer, e totalmente o contrário é você querer e não poder, porque você não está lutando contra forças humanas, você está lutando contra Deus, porque o próprio Deus não vai permitir que ninguém mais faça, porque Ele usou uma vez um homem sábio chamado Salomão.